Queridos, vamos lá então para a seção 5, unidade de número 13, contrato de depósito. Eu separei nessa sessão praticamente 3 assuntos que eu gostaria de compartilhar de maneira final, fechando o estudo dessa unidade. O tema que está aí no slide para vocês é ação de depósito e causas de extinção. Mas eu ainda tenho um terceiro e último tema que é muito relevante na prática e eu gostaria de considerá-lo com vocês. Bacana. Então vejam só, o contrato de depósito traz para o depositário a obrigação de devolver a coisa ao final do contrato. Bacana, muito bom. E se ele não devolver? O Código de Processo Civil nos trouxe desde sempre a chamada ação de depósito. E olha que o nome, né, é estranho, porque a ação de depósito parece que eu vou depositar. E é o inverso. Na ação de depósito, o depositante cobra do depositário a devolução da coisa. Vejam que eu destaquei aí sublinhado. Exigir que o depositário restitua a coisa ao depositante. Está bem? Não vou entrar em detalhes, porque o nosso objetivo não é o estudo do direito processual civil, mas sim no aspecto material. Mas saibam que, havendo inadimplemento na restituição do objeto, deixado com alguém em virtude de contrato de depósito, a ação necessária para exigir a devolução é a ação de depósito. Beleza? Bacana. O segundo tópico desta sessão de número 5 diz respeito às causas de extinção do contrato de depósito. Eu destaquei para vocês no slide cada uma delas, né? 1, 2, 3, 4, para eu não falar coisa errada aqui, são 4 hipóteses destacadas a partir do Código Civil. Primeiro, pelo vencimento do prazo, uma causa que é natural a todas as relações contratuais. Venceu o prazo, o contrato se extingue, o depositante tem que devolver o objeto. Muito bem. Segunda hipótese, quando o depositante exigir a devolução da coisa, colocando fim ao contrato. Lembrem-se que aqui o depositante sempre terá direito de exigir a devolução, mesmo que antecipada da coisa. Então, primeiro, com o vencimento do prazo. Segundo, quando o depositante exigir, pedir a restituição do objeto. Em terceiro lugar, agora, quando o depositário demonstrar que não tem mais condições ou interesse de manter a coisa consigo. Vejam vocês, o exemplo nosso, eu estou lembrando aqui como nós tratamos lá no outro vídeo, o exemplo nosso da enchente, que trouxe a figura do depósito necessário, que é o depósito obrigatório, necessário, chamado também de miserável. Então imagine que uma pessoa precisa guardar os objetos de outra por conta de uma enchente. Então eu pego lá os bens móveis dessa pessoa, trago para minha casa, ponho tudo na garagem. É uma questão importante, ajudar, solidariedade, beleza, e meu carro fica para fora. Chega uma hora que eu tenho que dizer, olha, eu não tenho mais condições de manter tudo isso guardado, já se passou um mês e eu preciso usar minha garagem. Então seria uma causa revelada pelo depositário, revelando, portanto, que não tem condições, ou interesse de manter consigo as coisas depositadas. Está bem? E também, por último, o fato do perecimento do objeto. Se pereceu a coisa, não há mais o motivo de manutenção desse contrato de depósito, porque ele recaía sobre aquele objeto e o perecimento, obviamente, conceito que a gente já estudou em obrigações, retira o âmago da existência desse contrato. Lembrando a vocês o exemplo do cavalo. Se eu deixo um cavalo depositado num aras e esse cavalo sofre lá um infarto agudo do miocárdio, morre, não existe mais cavalo, perecimento do objeto, não existe mais contrato de depósito. Está bem?
São essas, então, as causas de extinção do contrato de depósito. E, para o final dessa sessão, eu separei ainda um comentário muito importante. Durante muitos anos, no direito brasileiro, admitiu-se, por 2 motivos, a prisão civil, que é aquela prisão que deriva de um ilícito de natureza civil e não de um ilícito de natureza penal. Durante muito tempo, nós tínhamos a possibilidade da prisão do depositário infiel e prisão do devedor de pensão alimentícia. Porém, o Brasil, signatário do Pacto de São José da Costa Rica, eu não me lembro o ano aqui, se você pesquisar você vai encontrar facilmente, o Brasil assumiu, em razão de muitas questões, inclusive de direitos humanos, que não se pode levar à prisão civil o depositário infiel. Haverá outras penalidades de caráter pecuniário, mas não a prisão. Então, o depositário infiel seria aquele que, em virtude de depósito judicial, lembra dessa modalidade? Depósito judicial, aquele que deveria cuidar e guardar a coisa em virtude de depósito judicial e por sua culpa, suponha, deixa a coisa perecer. Ou então vende o objeto sendo depositário judicial. Essa pessoa seria declarada ou será declarada depositária infiel, mas não mais incide para esse cenário a possibilidade de prisão civil. Essa prisão permanecerá possível apenas para o caso do devedor de pensão alimentícia, cujos detalhes sobre esta prisão você estudará no direito de família, uma outra unidade, ou melhor dizendo, uma outra disciplina do direito civil que você ainda vai estudar na faculdade. Tá bem? Bacana. Nos 3 minutinhos finais dessa aula, eu gostaria de chamar a sua atenção para o acórdão lá do Caixa de Ideias. Por quê? Como você tem visto, e eu espero que você tenha tempo de ler os acórdãos de todas as aulas, porque eles trazem assuntos muitas vezes não contemplados na aula, aprofundados e com nítida aplicação do direito no caso concreto. E é uma forma muito bacana de aprender. Esse acórdão é do Tribunal de Justiça de São Paulo, beleza? Tem um número lá no slide para você, aquele esqueminha de copiar, vai lá e acha o inteiro teor, beleza? Mas ele trata, de um carro que foi deixado numa vaga a título de depósito, de estacionamento, e você abandona o veículo lá, deixa o veículo lá, 6 meses, 1 ano. Quais são as consequências disso? Vai dar uma olhadinha no acórdão que você vai encontrar respostas. Inclusive, aparecerá nesse acórdão um princípio que eu ainda não trouxe em sala de aula para vocês, que é um princípio muito bacana, muito interessante, onde ele é derivado da boa-fé objetiva, onde as partes de um contrato devem fazer de tudo para não agravar ainda mais os prejuízos que já foram causados para a outra parte. Esse princípio tem um nome bacaninha, você vai ver no slide, não vou nem falar aqui que eu vou falar errado, tá bom? E vejam aí para que possam estudar esse tema também, beleza? E por último, se você avançar mais um slide, você perceberá que eu coloquei 2 links referentes às aulas de locação, segunda parte, unidade 12, segunda parte. São links que lá no chat da videoconferência eu compartilhei com os alunos no momento de tirar uma ou outra dúvida. Inclusive, se você ver os slides de número 12, da unidade 12, ao final eu coloquei lá tudo que eu usei para responder perguntas nas aulas dos contratos de doação, tá bom? Então o aluno tinha uma dúvida. Você certamente na sua turma isso deve ter acontecido. Se não aconteceu, uma pena. Veja quantos links da outra aula e dessa somados eu compartilhei. O aluno tem uma dúvida, lá na videoconferência eu tiro a dúvida, explico,
E geralmente eu coloco um link de um texto, um acórdão para os alunos lerem. E assim a gente fomenta a discussão ainda mais, tá bem? Encerramos aqui a unidade 13, contrato de depósito. Um grande abraço, fiquem bem. Eu espero ver todos vocês logo.